Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Internacional. A nossa aula de hoje está separada em 3 blocos diferentes. No primeiro bloco, a gente vai finalizar o conteúdo da semana passada, que se referia então à questão da inconstitucionalidade dos tratados. No segundo momento, a gente vai trabalhar a questão de conflitos entre tratados internacionais, ou seja, quando 2 tratados tratam da mesma matéria e ao mesmo tempo e existe um conflito em relação às obrigações ou às cláusulas em relação a esses 2 tratados. E por fim, então, a gente vai finalizar a nossa aula trabalhando a questão da extinção dos tratados. Esse vídeo se refere então ao nosso primeiro momento, que a gente vai dar continuidade e seguimento ao conteúdo da semana passada. Na semana passada, a gente começou a trabalhar a questão da inconstitucionalidade dos tratados. E eu falei para vocês que a inconstitucionalidade, ela pode ser de duas formas, se dá de duas formas distintas: a inconstitucionalidade intrínseca e a inconstitucionalidade extrínseca. Na semana passada, a gente analisou as questões de inconstitucionalidade extrínseca, ou seja, aquela inconstitucionalidade referente ao procedimento, à fórmula, né, como se desenvolveu, como se elaborou o tratado. E a gente estudou 3 correntes diferentes em relação à questão de como tratar a inconstitucionalidade desses tratados. A gente estudou a concepção constitucionalista, a concepção internacionalista e, por fim, então, eu demonstrei para vocês a concepção conciliatória, que é a concepção que a Convenção de Viena adota. De acordo com a concepção conciliatória, e que, portanto, concilia a concepção constitucionalista e a concepção internacionalista, ela vai nos dizer que, em regra, aquele equívoco, aquele erro no procedimento não é por si só uma causa suficiente para que esse defeito, para que esse vício que aconteceu em âmbito interno tenha consequências no direito internacional, ou seja, gere consequências no direito internacional. Mas a gente viu que tem uma exceção a isso, que é quando a norma que foi violada, o dispositivo que foi violado em relação ao procedimento é uma norma de importância fundamental. Então, quando uma norma, uma disposição de importância fundamental é violada, essa violação que acontece no procedimento interno, ela gera sim consequências no direito internacional. E a gente viu que essa norma de importância fundamental são as normas constitucionais, ou seja, é a nossa Constituição Federal. E quando o procedimento ali estabelecido ele é violado, ele é feito em desconformidade, como eu havia falado, né? A ratificação dada somente pelo Poder Executivo, sem que se passe pela fase de aprovação da ratificação pelo Legislativo, viola diretamente a Constituição Federal, que é uma norma de importância fundamental. Então, nesses casos, essa violação que se deu no direito interno reflete e gera consequências no direito internacional. E a consequência, né, vai ser então que aquela ratificação, que aquela assinatura que foi válida no direito internacional, ela perde os efeitos, né, passa a não gerar mais efeitos em relação aos outros estados contratantes. Tá? Então, era isso que a gente viu na semana passada em relação à inconstitucionalidade extrínseca. Hoje, a gente vai estudar, nesse momento, a inconstitucionalidade intrínseca, a segunda modalidade, então, de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade intrínseca, ela é um pouco mais sucinta de ser estudada, porque a gente vai ver que depende muito de país para país, de estado para estado, né? É o ordenamento jurídico de cada estado que vai regulamentar como que vai ser tratada a questão da inconstitucionalidade intrínseca. Se vocês observaram, na inconstitucionalidade extrínseca, a própria Convenção de Viena estabelece algumas regras gerais. A gente tem o ordenamento interno do estado, de cada estado, mas a Convenção de Viena ela estabelece regras, né, gerais
de como se proceder em caso de inconstitucionalidade extrínseca. Na inconstitucionalidade intrínseca, a gente não tem esses dispositivos na Convenção de Viena, justamente porque cada estado vai tratar dessa questão de uma forma única de acordo com o seu próprio ordenamento jurídico. Por isso que não se tem muito o que analisar em relação a esse tipo de inconstitucionalidade, porque vai depender, vai variar muito, né, sobre qual estado a gente vai analisar. O que é a inconstitucionalidade intrínseca? A intrínseca se refere à questão material, enquanto a extrínseca ela é procedimental, a intrínseca é uma questão material. É quando um tratado ele ofende a Constituição em relação a uma matéria, em relação a um conteúdo. Então, portanto, diferente, né, do que a gente havia estudado em relação à extrínseca. O que acontece nesses casos? Nesse caso, o conflito que a gente tem é um conflito entre o tratado, né, o que dispôs o tratado, o conteúdo do tratado e a Constituição Federal do Estado em relação à matéria. O que o Brasil adota? Qual é o entendimento que o Brasil adota em relação a esse tipo de inconstitucionalidade? Ou seja, um conflito material em relação ao conteúdo do tratado e em relação ao conteúdo do que disponibiliza, do que expressa a Constituição Federal. No Brasil, a gente também tem algumas discussões em relação a essa questão, de como essa questão deverá ser tratada, mas hoje a gente tem um entendimento, que é o entendimento que eu anotei para vocês, que é, no Brasil, o entendimento atual é de que não se admite a um compromisso internacional ratificado posteriormente à edição da Constituição que sobre ela prevaleça. Ou seja, né, o que o Brasil entende? Que aqueles tratados que forem assinados, aderidos e ratificados depois de 88, ou seja, depois da Constituição Federal, se caso esses tratados eles tiverem uma incompatibilidade material em relação à Constituição Federal, esses tratados não deverão prevalecer no Brasil, ou seja, o que vai prevalecer é a Constituição Federal. Esse é o entendimento que se adota hoje no Brasil. Então, mais uma vez, em caso de inconstitucionalidade intrínseca, que é aquela inconstitucionalidade entre o conteúdo do tratado internacional e o que dispõe a Constituição Federal, ou seja, um conflito material em relação ao conteúdo, o Brasil entende que, se esse tratado ele é posterior à Constituição Federal, ou seja, ele foi aderido, assinado, ratificado depois de 88, ele não deverá prevalecer. O que vai prevalecer é a Constituição Federal, né? É isso que se entende hoje. E vejam só, a gente trabalha não com uma questão de procedimento de inconstitucionalidade em relação a essa incompatibilidade material. A gente fala que ele não vai ser válido e aplicado no nosso direito interno, mas não que esse tratado ele seja inconstitucional. E isso porque no plano internacional, ou seja, na relação entre os outros estados, esse tratado permanece válido. Ou seja, ele tem um confronto no direito interno do estado, um confronto material, porque atinge o conteúdo da Constituição Federal, mas ele não é inconstitucional porque no plano internacional ele é válido, ele continua vigorando e regendo as obrigações dos demais estados contratantes daquele tratado. Então, se isso acontecer, se for verificada esse tipo de inconstitucionalidade intrínseca, ele vai deixar de ser aplicado no nosso direito interno. Para que isso não gere nenhum ônus para o Estado, ou seja, né, o Estado assinou, o Estado ratificou esse tratado e por essa incompatibilidade material entre o tratado e a Constituição, ele simplesmente deixa de aplicar o tratado, ele, no plano internacional,
poderia ser responsabilizado pela inércia, responsabilizado por não estar cumprindo as obrigações do tratado que ele assinou, que ele ratificou. Então, para que isso não aconteça, o Estado ele precisa denunciar o tratado, né? Ou seja, se tem essa incompatibilidade material do tratado em relação à Constituição Federal, o tratado ele não deverá ser válido no nosso direito interno, ele não deverá ser aplicado no direito interno. Mas para que isso não gere consequências, responsabilização do Estado no direito internacional, porque o tratado ele vale no direito internacional, o Estado ele deve denunciar o tratado. Se ele denuncia o tratado, então ele avisa, ele notifica os demais estados do direito internacional de que ele está saindo fora desse tratado, que ele não vai cumprir as obrigações, que ele não vai cumprir as cláusulas desse tratado, e a partir desse momento o tratado ele é considerado extinto em relação a esse país. Então é uma forma do país dele não criar obrigações, ônus, responsabilidade no direito internacional pelo não cumprimento do tratado. Então ele denuncia o tratado e avisa então que esse tratado ele tem uma incompatibilidade material em relação à Constituição Federal daquele estado, tá? A questão de como funciona a denúncia como forma de extinção do tratado, a gente vai estudar numa aula separada para estudar só a questão da denúncia, porque ela é uma forma de extinção bem importante e envolve algumas questões que devem ser estudadas em separado. Mas agora o que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam nesse momento, é que, mais uma vez, então, se houver essa incompatibilidade material no direito interno por ofender o que a Constituição Federal estabelece, esse Estado ele não vai ser válido dentro desse Estado, ele não vai ser aplicado. Só que no direito internacional ele continua válido, ele continua produzindo efeitos, e para o direito internacional, no caso do Brasil, então, pegando como exemplo, ele ratificou, ele se comprometeu em cumprir aquele tratado. Então, no momento que ele não vai mais cumprir, né, aquele tratado, aplicar as disposições no direito interno, ele precisa avisar isso aos demais estados, avisar o direito internacional. Porque se ele não avisar, o direito internacional não tem como saber dessa incompatibilidade e, como consequência, então, o país ele poderia ser responsabilizado por não cumprir o que o tratado estabelece. Então, para que isso não ocorra, para que ele não seja responsabilizado no direito internacional pelo não cumprimento do tratado, ele deve denunciar esse tratado como forma de retirada de como Estado parte, ou seja, esse tratado ele passa a não existir mais, não mais incluir aquele país como Estado parte, e a partir de então ele não tem mais como ser responsabilizado pelo não cumprimento. Entenderam? Então, esse é o primeiro bloco da aula de hoje, que se refere à finalização, então, do conteúdo da semana passada. E resumindo, então, mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida em relação a esse conteúdo, a gente acabou de trabalhar a questão da inconstitucionalidade dos tratados. A gente viu que a doutrina classifica inconstitucionalidade extrínseca e inconstitucionalidade intrínseca. A extrínseca, que se refere então ao procedimento, à forma de elaboração do tratado, e que esse vício no procedimento ele pode gerar consequências no direito internacional se esse vício for em relação a uma norma de importância fundamental, e que nesse quesito então a gente fala de fato em inconstitucionalidade extrínseca no plano interno, porque em relação ao procedimento, à forma, a gente teria competência, a gente tem competência para declarar a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade extrínseca, embora a gente fale no meio de inconstitucionalidade, ela não é de fato uma inconstitucionalidade, porque a gente não tem competência para analisar materialmente as questões de um tratado internacional, porque esse tratado ele é válido no plano internacional.
Então, no caso de uma incompatibilidade material em relação ao conteúdo, na inconstitucionalidade extrínseca, o que acontece, esse tratado ele deixa de ser aplicado no direito interno, ele deixa de ter aplicabilidade no direito interno daquele Estado, que, como consequência, então, esse Estado notifica o direito internacional desse conflito material e, nesse momento, ele denuncia o tratado como forma de se retirar do tratado, de excluir esse tratado, como seus compromissos, enfim. Tá bom? Espero que tenham compreendido, então. Na próxima aula, no próximo vídeo, no nosso próximo bloco, a gente vai dar continuidade e a gente vai avançar nessa questão e vai estudar quando dois tratados conflitam em si. Não se conflita em relação a uma constituição, a um ordenamento interno, mas é quando dois tratados colidem, conflitam em relação ao seu conteúdo. Até mais!